Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, Vencendo a Ansiedade. Para você que não me conhece, meu nome é Beatriz e há mais de um mês e meio eu descobri que sofro com transtorno de ansiedade e crises de pânico. E o intuito do nosso canal é eu mostrar para vocês a realidade de uma pessoa ansiosa. E cada vídeo aqui vocês podem ver que é diferente. Então, gente, eu mostro para vocês a realidade do que a gente passa. E no último vídeo, né, eu falei para vocês que a pessoa ansiosa, ela tem estágios de humor. E hoje vocês podem perceber, estou completamente diferente. Gente, sabe? Gente, é vencendo um dia de cada vez. Essa semana eu tive a minha consulta com o psicólogo e queria trazer para vocês o que foi falado na minha consulta e também trazer um pouco de ânimo para vocês, assim como também eu tô tendo. E contar também, gente, uma experiência maravilhosa que eu tive, do qual eu me surpreendi comigo mesmo. E dizer para vocês, gente, já fico emocionada. Dizer para vocês, gente, que eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo, gente, vencer. Gente, é difícil. Olha, é difícil, como eu falo pra vocês. Não é fácil. Mas a gente tem que lutar. A gente tem que lutar. A gente não pode deixar isso nos frustrar. A gente não pode deixar isso nos abater. Então, eu já peço pra você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal. Faça parte aqui da nossa família, tá? Você não está sozinho, estamos todos lutando contra essa doença. Então, inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like aqui no vídeo, porque é muito importante o like, gente. Porque assim o YouTube vai entender que é um vídeo bom e vai recomendar para outras pessoas que também precisam escutar isso. Então, não esqueça de deixar o seu like. E no decorrer do vídeo vocês podem ir comentando o que vocês acharem. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida, eu respondo cada um de vocês aqui, gente. Então, gente, vamos lá, né? Eu quero contar pra vocês como que foi a minha consulta, né, com o psicólogo. Eu tô fazendo, assim que eu descobri, né, o, o problema com a ansiedade, eu já procurei logo ajuda, né? Procurei tanto no psiquiatra como também no psicólogo. E é a primeira notícia que eu tenho, que a psiquiatra, ela aumentou a dosagem do meu medicamento, né? Eu tomo o fluoxetina e tomo o clonazepam. Só que o clonazepam, ele é só em casos de emergência. E eu entendo que outras pessoas tomam de vários jeitos, né? E ela me explicou, né? Porque muitas pessoas aqui, a partir do momento que eu comecei a falar os medicamentos que eu tomava, falou assim que talvez eu tomasse o clonazepam errado, né? Porque tem pessoas que tomam todos os dias, né? Assim, né? Toma todos os dias. E eu não. Eu só tomo em casos de crise de ansiedade, em crise de pânico. É só quando eu tomo clonazepam. Então ela me explicou, né, que cada caso é um caso e que o clonazepam, ele é um remédio para ser imediato, né? Então, quando você tá num estágio muito avançado, tanto da ansiedade como da depressão, ele é um remédio que vai agir logo. Então, por isso que a pessoa ansiosa e a pessoa depressiva, ela toma mais de um remédio. Como eu tomo o fluoxetina e ela passou o clonazepam. Por quê? Porque o fluoxetina, ele demora um pouquinho de tempo para fazer efeito. Então, o clonazepam, ele age de imediato, até o fluoxetina começar a fazer efeito.
E nessa consulta, né, que eu expliquei como que estava sendo, falando para ela que eu ainda estava tendo crise de ansiedade e tudo, aumentou a minha dosagem de fluoxetina, porque talvez não estaria fazendo efeito o tanto que eu estava tomando. Então agora eu tomo dobrado o fluoxetina. Eu tomava 20 miligramas, agora eu tomo 40. E ela me explicando, né, que é assim, que não vai te passar um remédio e ele vai fazer o efeito e você já vai melhorar. É por isso que você tem que ter uma constância e um médico só, porque ele vai te acompanhar. Ele vai percebendo se você está melhorando, se o remédio está fazendo efeito, se a quantidade do medicamento está certa, ou se precisa aumentar, se precisa diminuir, ou se precisa até trocar de medicamento. Então, essa é a importância de você procurar um médico e de você ser acompanhada por esse médico até você melhorar. Então, desde já, né, eu falo para vocês, se vocês, né, que sentem tudo isso, né, que eu já falei muito aqui nos vídeos sobre os sintomas que eu senti, sobre como começou isso. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo, assista, gente. E se vocês, por um acaso, sentir algum desses sintomas, gente, procure ajuda, tá bom? Procure ajuda, porque quanto mais rápido você procura ajuda, logo no começo, mais fácil é de você logo se curar. Aí vem o questionamento das pessoas. Sim, Beatriz, mas a ansiedade não tem cura. E realmente, gente, a ansiedade ela não tem cura. Mas a gente tem que ter a ansiedade que todo mundo tem. A nossa ansiedade é porque já é exagerada. Ela ultrapassa a normalidade. Porque todas as pessoas são ansiosas. Por exemplo, eu vou viajar amanhã. Você fica com aquela ansiedade, você fica naquela empolgação, te dá medo, te dá alegria, te dá um frio na barriga, às vezes você dá uma dor de barriga, às vezes essa é uma ansiedade normal. Mas a partir do momento que a ansiedade começa a tirar o seu sono, começa a ter os sintomas físicos, né? Porque ela traz os sintomas físicos, como o coração acelerado, uma pressão na cabeça, a falta de ar, os pés e as mãos frias, suando. Então, quando já está nesse estágio, é porque ela ultrapassou a normalidade. E nesse caso, você precisa de ajuda, né? Então, eu sempre estou aconselhando cada um de vocês, gente. Não tenha vergonha, tá bom? Eu sei que é um pouco difícil a gente falar sobre isso, porque quando foi pra mim, né, quando foi a minha vez, eu não aceitei logo de cara, né? Porque a gente hoje em dia, a gente vive muito no mundo de aparências, né? Que a gente precisa estar bem todo o tempo, que a gente tem uma vida boa e que tá tudo bem, né? Hoje é o que as pessoas querem mostrar. E muitas das vezes a gente esconde esse tipo de problema, ou às vezes a gente nem sabe que a gente tem esse problema, e cada vez mais que você não trata, ele vai se agravando. Inclusive, gente, com as minhas consultas, né, com o psicólogo, eu percebi que eu já tive outras vezes, né, crise de ansiedade, e eu não sabia. Eu não sabia o que era. Só achava que era um mal-estar, só achava que era alguma coisa, sabe? E tipo, passava. Só sumia, sabe? Então, a gente às vezes nem sabe o que a gente está passando. E aí ela, quando você não trata, ela vai voltando cada vez mais forte, até chegar no estado onde eu cheguei. E esses dias, né, eu tava dando uma olhada, né, em algumas fotos que eu tinha no meu celular para me apagar, que eu tava com a memória cheia.
E aí eu encontrei uma foto que eu tirei no dia que eu tava indo pro hospital, né? Eu tirei uma foto pra me ver como que eu tava. Porque eu não tenho espelho na minha casa, gente. Não tenho espelho, né? O espelho que eu tinha quebrou. Aí eu tirei uma foto pra me ver como que eu tava. Gente, eu não tava bem. Não tava bem. Eu vou deixar essa foto. Eu não sei se eu vou deixar aqui do lado ou se eu vou deixar na capa do vídeo. Mas eu não tava com esse rosto que vocês estão vendo aqui. Eu já tinha 3 dias sem comer, porque eu não sentia fome. E tendo crises após crise, sabe? Não tinha intervalos. E todo o tempo eu sentia uma coisa diferente, do qual eu achava que eu ia morrer. E hoje eu vejo assim, pra mim, eu estou curada. Porque, gente, você chega numa situação, sabe, que você acha que não tem jeito mais. Eu vou falar pra vocês que quando eu vi essa foto minha, eu não acreditei que era eu. E no dia que eu tirei aquela foto, eu não tinha esperança de um dia melhorar. Eu achava que quando eu chegasse no hospital, porque eu tava indo na UPA, porque eu não sabia o que eu tinha. E eu achava que quando eu chegasse lá no hospital, eles iam dizer que eu tava com alguma doença terminal e que eu ia morrer. Eu só pensava isso, que os médicos iam passar um exame, os médicos iam passar alguma coisa e eles iam dizer que eu tava morrendo. Então hoje estar aqui falando com vocês é uma vitória. Hoje eu estar aqui sorrindo, feliz, com esse rosto, é uma vitória. Então, gente, não é fácil, tá bom? Eu não tô dizendo que é fácil, mas eu tô pedindo para vocês procurarem ajuda, se vocês ainda não procuraram. Olha, vocês conseguem pelo SUS, demora, mas vocês conseguem, né? Para quem mora em cidade grande consegue. Eu não consegui porque eu moro no interior e aqui é muito difícil as coisas, inclusive nem médico aqui no posto de saúde tinha quando eu precisei. Hoje já tem, mas quando eu precisei não tinha. E eu tava desesperada por procurar ajuda, porque eu tinha medo de uma hora fazer alguma coisa contra a minha vida e eu não perceber. Porque quando eu entrava em crise de pânico, o que vinha na minha cabeça era que se eu saísse correndo, ia passar. Se eu entrasse na frente de um carro, ia passar. Tive uma crise de pânico dentro do ônibus e o meu pensamento só vinha que se eu pulasse pela janela do ônibus, ia passar. Então, quando eu percebi isso, eu vi que eu não estava bem e eu procurei ajuda. E, infelizmente, eu não consegui essa ajuda pelo SUS. Mas para vocês que moram em cidade grande e procurar ajuda, vocês conseguem. E eu também comecei o tratamento com o psicólogo, porque eu entendi que o psiquiatra e o psicólogo, eles trabalham juntos. Porque o psiquiatra, ele vai cuidar do seu corpo físico. Ele vai te passar um medicamento para que você deixe de sentir essas coisas. Mas o psicólogo, ele vai descobrir o que causou tudo isso. Porque tem uma história por trás disso, gente. Não tem como uma pessoa dizer que tem ansiedade ou que tem depressão e não tem uma história por trás disso. Tem uma história por trás disso e é uma história de sofrimento.
Eu não sei se um dia eu vou ter coragem de contar pra vocês a minha história, sabe? Claramente. Mas se um dia eu tiver coragem, vocês vão entender por que que aconteceu isso comigo. Porque eu não entendia. Pra mim, eu era uma pessoa normal, tinha problemas normais. E eu não entendia por que que eu estava passando por isso. Se eu tinha uma vida boa, eu moro numa casinha de barro simples, no interior do Piauí. Eu moro no meio da natureza. Eu trabalho com a internet. Eu cuido dos meus filhos. Eu sou cristã. Eu sirvo a um Deus. E isso não entrava na minha cabeça. Por que que eu estava passando por isso? Só que cada vez mais que eu tenho uma consulta com um psicólogo, eu entendo, gente, que não é o hoje. Você não tá passando por essa situação, não é por causa da sua vida hoje. É porque você tem uma história. E muitas das vezes é uma história de sofrimento, é uma história de angústia, é uma história de tristeza. E a gente guarda isso. A gente não sai contando essas histórias para todo mundo. Então, isso nos faz mal. Com o tempo, essas coisas que a gente vai guardando, ela vai nos causar mal. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma vida muito difícil, gente. Só de eu pensar, gente, isso já mexe comigo. Mas eu vou tentar falar um pouquinho com vocês, para vocês entenderem, gente, que não é culpa nossa, tá bom? É normal isso, sabe? A gente só precisa procurar ajuda. A gente não pode deixar de procurar ajuda. Porque eu vou dizer pra vocês, gente, que o que eu já guardei pra mim de coisas, acho que nem um baú não dava conta de guardar tudo isso. E aí a gente acha que a gente é muito forte e que a gente dá conta de guardar tudo isso pra gente. Só que o nosso corpo, ele não aguenta. Chega um estado que ele não aguenta mais e que ele precisa tirar isso de dentro dele. E é quando acontece isso. Eu vejo muitas pessoas que têm depressão pós-parto, muitas pessoas que têm depressão após um término de namoro, pessoas que têm depressão por causa de uma morte de um pai, de uma mãe. Então, gente, é assim com a ansiedade. São coisas que aconteceu antes e não aconteceu agora. Apesar de que a ansiedade, ela é a preocupação do que ainda vai acontecer, mas ela foi criada antes. Essa insegurança, esse medo, ele foi criado antes. Então, o psicólogo, ele nos ajuda a entender isso. E, gente, eu acho meu psicólogo uma pessoa incrível. Incrível mesmo, sabe? Um homem de Deus, principalmente porque ele é cristão, ele é pastor e ele é psicólogo e psicanalista. Ele é isso aí. E eu acho ele uma pessoa assim, sabe? Sei lá, parece aquelas pessoas de filme que te entende, que tudo que você fala, ela tem uma resposta concreta que te faz acreditar realmente naquilo. Uma pessoa que sabe te escutar, sabe falar e sabe te explicar os porquês, sabe? E eu vou colocar uma foto, gente, eu e ele aqui para vocês conhecerem. O nome dele é Jorge Machá. E para quem tiver um interesse, gente, ele também atende online em qualquer lugar do Brasil. Ele atende online. E eu sou grata a Deus pela vida dele todos os dias, porque ele tem me ajudado muito. Eu sei, gente, que
o nosso maior psicólogo é Deus, mas Deus capacitou os homens para que a gente também pudesse usar. A medicina foi criada por Deus e Ele tem me ajudado a entender muitas coisas. Inclusive, um dos meus maiores questionamentos quando eu tive a ansiedade era de que eu não estava servindo a Deus, de que talvez eu não servisse a Deus verdadeiramente. E Ele me fez entender que a ansiedade e a depressão não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver, eu tô desse jeito é porque eu não sirvo a Deus. Não. Enquanto a gente viver no mundo, Deus não disse que a gente ia se livrar das doenças. Deus não disse que a gente ia ficar intacto, que a gente não ia ter problemas. Não. Deus disse que no mundo tereis aflições. Então a gente está exposto a qualquer tipo de doença, qualquer pessoa pode ter qualquer coisa. E o quanto de pessoas hoje da igreja têm os mesmos problemas? Pastores depressivos, irmãos da igreja depressivos, ansiosos. E muitas das vezes não procura ajuda mesmo, sabe? Porque acha que Deus vai curar. Sim, gente, Deus cura, mas a gente precisa procurar ajuda, porque Deus deixou os médicos aqui para nos ajudar. Então, a gente não pode negligenciar isso. A gente não pode colocar essa venda nos nossos olhos e achar que Deus vai nos dar a cura sem a gente procurar ajuda. Tem pessoas que se curam sem precisar de ajuda? Tem pessoas que se curam sim, mas tem outras que não. Então a gente não pode se comparar com as outras pessoas. E eu vou contar pra vocês, gente, que eu já tô conversando muito, né? Eu gosto muito de conversar com vocês. Espero que vocês também gostem de conversar comigo. Mas queria contar pra vocês a experiência que eu tive de uma coisa maravilhosa que aconteceu. E eu queria também encorajar vocês, de alguma forma. Bom, gente, eu sempre fui uma pessoa muito calada, sabe? Uma pessoa só de ouvir. E quando alguém lançava alguma crítica sobre mim, ou quando as pessoas me falavam alguma coisa que me feria, eu não rebatia, eu não me defendia. Eu apenas escutava e remoía aquilo dali, sabe? E agora, né, o meu psicólogo vai me ajudar a entender por que eu fui assim. Por que eu fui assim, né? Em qual fase da minha vida, em qual situação eu comecei a ser assim. Então, eu nunca rebatia com as pessoas podiam dizer o que quisesse de mim, as pessoas podiam me xingar, as pessoas podiam fazer o que quisesse, eu só escutava, sabe? E depois eu ia sofrer sozinha. E eu sempre tentei ser uma pessoa de opinião própria, sabe? Que tem a minha opinião sobre as coisas, mas eu nunca consegui. Sabe, a voz não saía, minha voz parece que não saía, parece que eu não sabia falar, eu só sabia ficar calada, escutando e guardava aquilo dali pra mim. E aí, gente, eu tive uma experiência esses dias, 2 experiências esses dias, que eu não queria conversar com uma pessoa porque ela me feriu muitas vezes, ela me feriu com palavras dentro da minha casa e eu não queria conversar com essa pessoa e essa pessoa insistindo para vir aqui na minha casa porque queria conversar comigo, queria saber o que estava acontecendo. E não é parente meu, tá, gente? É só uma pessoa de fora mesmo, assim, sabe? E eu evitando, sabe? Eu evitando porque todas as vezes que essa pessoa falava comigo, eu saía magoada, porque ela falava tudo o que queria e eu aceitava tudo e depois isso me fazia mal. E aí apareceu aqui em casa de surpresa. De surpresa, gente. E aí a minha cara. Porque eu não convidei, né? Eu não falou que vinha, só apareceu, gente. E eu também
não tinha coragem de mandar ninguém embora. Chegar aqui na minha casa, eu não quiser receber, tipo, eu aceito, eu senta aqui, quer uma água, quer... Tipo, eu não sei tratar as pessoas mal, sabe? Mesmo que eu não queira, na minha casa, eu aceito, sabe? E aí veio querer conversar, sabe, comigo, saber o que estava acontecendo, saber tudo, sabe? E eu fiquei muda, gente. Fiquei muda. E eu comecei a passar mal. Comecei a sentir, sabe, uma pressão aqui na minha cabeça. Parecia que ia apertando meu cérebro. E eu comecei a sentir um esquentamento aqui nessa parte de trás da cabeça. Esquentava isso aqui. E eu fui me dando agonia. Eu tava sentada e eu comecei a me dar agonia querendo me levantar e sair dali. Eu calada. E essa pessoa falando. Ai, que eu quero escutar você, que eu quero entender o que tá acontecendo, não sei o que, não sei o que. E eu ali, gente, sentindo aquilo tudo, doida pra correr. Escutando, escutando. Aí eu chamei o Kelvin, né? Que o Kelvin sabe dessa dificuldade minha, né, de falar. Então, eu chamei o Kelvin. E aí, eu falei pro Kelvin, né? Falei, Kelvin, fale aí. Eu pedi para ele falar. Porque, gente, ele sabe tudo que eu passo. E aí, o Kelvin começou a falar o que estava acontecendo. Falar, né, que a gente estava passando por um momento difícil, que a Isabela pegou pneumonia, a gente passou dias difíceis em casa. E por último, ele falou, né, que eu tava com problema com ansiedade e com crise de pânico, que eu não tava conseguindo sair de casa, que eu não tava querendo visitas, que eu não tava dando conta de fazer minhas coisas, e começou a falar. E aí eu comecei a falar também. Aproveitei que já tava falando de mim e eu comecei a falar. Gente, eu falei tudo que estava guardado dentro do meu coração, dentro da minha mente e até em outros lugares que estava guardado, porque já era tanta coisa que devia estar em todo lugar do corpo. Gente, eu falei tudo. Tudo, 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 tudo. Sabe? Eu não guardei mais nada. Eu falei tudo o que eu quis. Mas, vocês me perguntam, Beatriz, você foi grosseira com ela? Não, gente. Eu falei de uma forma que eu não ofendi, eu não desrespeitei, mas eu falei tudo o que eu queria falar. Gente, e quando eu terminei de falar, eu cheguei e fiz assim, ó. Gente, parece que tiraram 1000 pedras de cima das minhas costas. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, gente. De tanto, sabe, de tanto escutar as pessoas falar e eu nunca falar o que eu quero, eu saía com uma bagagem nas minhas costas. E dessa vez, eu senti confiança de falar. E eu falei tudo, gente. Falei tudo que me magoava. Todas as vezes que falou comigo que me magoou. Eu falei tudo, gente. Falei tudo que me ofendia. Falei tudo, tudo, tudo. Eu falei tudo, gente. E dessa vez, não foi eu que saí magoada na história. Porque, gente, quando a gente não consegue, por exemplo, a gente não consegue falar não para outra pessoa, alguém tá recebendo esse não. Se não foi você que recebeu esse não, foi eu. Então eu tinha esse problema. As pessoas falavam para mim o que elas queriam e eu não falava o que eu queria. Então eu ficava com aquele peso dentro de mim. Por que que eu não falei isso? Por que que eu não fiz isso? E para a pessoa que fala, gente, tá tudo bem. Mas para quem guarda, gente, eu descobri uma coisa. Que quem guarda as coisas, quem não diz, sabe? Quem fica remoendo coisas, isso dá câncer.
Gente, isso dá tantas doenças, porque a gente não é baú. A gente não é uma caixa de guardar segredo. E eu descobri isso, o quanto é libertador você falar. Mas assim, gente, falar sem grosseria, falar sem desrespeitar, mas falar, sabe, a verdade. O que nos dói, o que nos machuca. Nossa, por que você falou comigo daquele jeito? Aquilo que você falou comigo me ofendeu. Olha, aquilo que você falou pra mim me machucou. Oh, e, gente, isso é libertador. E eu aconselho vocês a fazerem isso. Tentem uma vez, gente. Gente, tentem uma vez. Que quando vocês sentir, gente, essa coisa libertadora, vocês nunca mais vai querer guardar nada pra vocês. Aí o que que aconteceu? Oi, meu amor. Oi, gente, é porque tá de manhã cedo, a Isabela acabou de acordar. E, bom, gente, o que que aconteceu? Essa foi a primeira vez, né, que isso aconteceu. Gente, eu tenho 24 anos. Foi a primeira vez na minha vida, que eu falei a minha opinião. E aí, aconteceu de novo. Outra pessoa quis conversar comigo e com o Kelvin pra saber o que estava acontecendo, que a gente sumiu, né? A gente sumiu porque aconteceu tudo e a gente ficou em casa. E nessa conversa que a gente foi conversar, eu esperando o Kelvin começar a falar, aí o Kelvin virou pra mim e falou assim, pode começar, Beatriz. E eu fiquei assim, hã? Eu falei, tá bom. Gente, eu falei de novo. Gente, já saiu naturalmente, sabe? Já não ficou ali preso na garganta, já não fiquei preocupada. Eu só comecei a falar. Olha, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. A gente ficou chateada, a gente ficou magoado, a gente ficou assim. E foi isso que aconteceu. E eu não gostei disso. Eu não gostei de ter ouvido isso. Eu não achei isso legal. E eu fui falando. E aí, depois o que eu falou a opinião dele. E depois deu tudo certo, sabe? Ninguém saiu magoado. E a pessoa também deu a opinião dela sobre tudo que a gente falou. A gente pediu perdão uns pros outros. E saímos livres. Gente, livre, gente, vocês... Gente, pra mim isso é uma vitória. Pra mim isso é uma vitória, gente. Porque se alguma de vocês que tá me escutando, gente, passa por isso, sabe? Não consegue se defender, não consegue dar a sua opinião. As pessoas falam o que querem, as pessoas faz o que querem com você e muitas das vezes você aceita. Vocês sabem o quanto isso dói, o quanto isso machuca. Gente, mas isso é libertador e eu não sabia. Eu nunca tinha tido essa experiência e eu tive pela primeira vez na minha vida. E o mais legal, quando a gente chegou em casa, o Kelvin falou assim pra mim, e isso, sabe, mudou o meu dia, mudou tudo na minha vida. O Kelvin falou assim pra mim, Beatriz, pela primeira vez eu vejo que você tá bem. Que foi essa Beatriz que eu sempre quis que você fosse. Que você desse a sua opinião sobre as coisas, que você nunca se calasse para as pessoas, que você não guardasse nada dentro de você. E pela primeira vez eu vejo que você tá melhorando, que você é uma nova pessoa. E eu tô amando essa nova Beatriz. Ai, gente. Gente, isso me emocionou tanto. Porque isso foi libertador para mim. Só que ele também viu essa melhora. Ele também viu que isso me libertou. Gente, é muito difícil, gente, a gente mudar, sabe? Mas a gente consegue. Às vezes, né, tipo, eu tinha muita dificuldade de falar o que eu penso, porque eu não queria magoar as outras pessoas. Eu preferia sair magoada
do que magoar outras pessoas. Eu preferia guardar para mim do que ofender outras pessoas. Ou às vezes, se fosse uma pessoa mais velha do que eu, para mim era uma ofensa eu querer falar outra coisa que ela estava falando. E eu nunca tive uma opinião própria, sabe? Tipo, muito tempo da minha vida, eu vivia o que as pessoas queriam que eu vivesse. Então, se fosse para ficar calada, eu ficava calada. Se fosse para me responder, eu respondia, mas nunca eu tinha a minha opinião própria. Então, hoje para mim isso foi libertador. Libertador, gente. E para mim, eu vejo assim, sabe aqueles troféu? Eu imagino que eu recebi uma medalha, sabe? E, gente, eu não consigo explicar para vocês o quanto isso é libertador. O quanto isso é libertador. Que às vezes a gente se preocupa tanto com as outras pessoas que a gente prefere se magoar do que magoar outras pessoas. E isso não nos fazem bem. E isso não me faz bem. Então eu tô aprendendo agora a lidar com isso. De falar a minha opinião sem ofender as pessoas, sem maltratar as pessoas, mas dar a minha opinião sobre o que eu acho. E quando eu vejo tudo isso, gente, eu vejo que tudo isso vem da minha infância, né? Então, por isso que eu falo pra vocês que o que a gente passa hoje não foi o que aconteceu hoje. São coisas que aconteceu lá atrás e a gente guarda isso e na nossa vida adulta isso reflete na nossa vida adulta. E bom, gente, eu quero trazer essa experiência para vocês, tá bom? Para falar para vocês, gente, que se vocês também têm essa dificuldade de falar, de dar sua opinião, de dizer não, sabe? Gente, tente alguma vez, sabe, dar sua opinião sem grosseria, sem desrespeito, mas dê a sua opinião que vocês vão sentir o que eu senti. Vai ser libertador. Vai ser libertador. E o que é muito libertador também, gente, é a gente conversar com outras pessoas que passam por isso. E eu tenho uma amiga. Eu tenho uma amiga, gente. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, é difícil, né? A gente falar que tem uma amiga. Porque as pessoas hoje, cada dia mais, a gente tem que desconfiar das pessoas, né? As pessoas mentem, as pessoas enganam. As pessoas, às vezes, têm duas caras. Então, hoje em dia, é difícil a gente confiar nas pessoas. Mas Deus diz, né, que tem amigos mais chegados do que irmãos. E eu tenho uma amiga. E eu considero muito ela. E sabe como que eu conheci ela? Conheci ela no hospital. Vou até me emocionar, gente, porque eu sinto um carinho tão grande por ela. Eu conheci ela no hospital, quando a Isabela estava internada com pneumonia. Foi nos meus momentos que eu estava passando pela crise de ansiedade. Inclusive, no dia de levar a Isabela pro hospital, né, que ela estava muito mal, eu não conseguia levar ela, porque eu tinha crise dentro do ônibus. E quando eu tinha crise dentro do ônibus, na minha mente só vinha que eu tinha que pular pela janela, que aquilo que eu estava sentindo ia passar. Então eu tinha medo de entrar no ônibus, porque eu tinha medo de pular. Então quando foi para levar a Isabela pro hospital, eu não fui. Eu fiquei em casa. E quem levou ela foi o Kelvin, que é o meu marido, e a Dona Maria, que é a minha sogra. Eles levaram ela. E naquele dia, gente, eu me senti um nada, sabe? Eu me senti um nada. Que eu não era forte o suficiente para levar a minha filha no hospital.
E, gente, nesse dia foi um dos piores dias da minha vida. Eu tive tantas crises em casa, sozinha. Eu e o meu filho, Isaac, que tem 7 anos. Eu passei o dia todo chorando. Passei o dia todo em crise. E todo o tempo passando pela minha cabeça que se eu saísse correndo e fosse pra pista, ia passar. E você tem que ter força pra não fazer isso. Eu passei por isso, gente. E a Isabela ficou internada no hospital. Quando ela chegou lá no hospital que fez os exames, a médica disse que ela estava com pneumonia. E a pneumonia dela já estava muito grave, porque já estava muito grande, já estava numa parte muito grande do peito. E quando eu soube disso, eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero, gente. Eu entrei em desespero. Eu não sabia falar, eu só sabia chorar. Eu fiquei desesperada. Eu me senti culpada por não conseguir levar minha filha, que ela estava passando por tudo isso sozinha. E eu fiquei desesperada. Todo o tempo eu pensava que a médica disse que estava muito grave. E eu pensava, minha filha vai morrer no hospital e eu não vou ter coragem de ir lá no hospital ver ela. Eu só pensava isso, sabe? Minha filha vai morrer lá no hospital. E eu não vou conseguir nem ir lá ver ela. Porque eu não conseguia, gente. Eu não conseguia sair de casa. Eu não conseguia pegar um ônibus. Eu não conseguia. E eu só pensava, minha filha vai morrer. Minha filha vai morrer e eu não vou ver ela. A última vez que eu vou ver ela foi hoje. Hoje de manhã. Quando ela saiu, vai ser a última vez que eu vi ela. E aí, gente, ela ficou internada. A primeira noite que ficou com ela foi a Dona Maria. Eu precisei tomar meu remédio de emergência, porque eu tava fora de mim. Eu estava fora de mim. E eu quero viver pra casa, porque eu não dava conta de ficar só. E passei o dia chorando, gente. E eu vinha pra fora de casa, pro meu outro filho não me ver chorando. Só que toda hora ele vinha atrás de mim, sabe? Toda hora ele vinha ver se eu tava bem. E quando ele me via chorando, ele começava a chorar também. Eu chorava, gente, desesperada. Desesperada, desesperada, como se tivesse acabado o mundo. E eu tentava ser forte pra mim não deixar ele daquele jeito, mas eu não conseguia. Gente, foi um dos piores dias da minha vida. E eu falava pra ele, não, meu filho, não chora não. Não chora não, mamãe tá bem, mamãe tá bem. E eu tentava ficar bem de novo. E quando vinha a crise de novo, eu tentava sair, tentava ir lá pro fundo, pra ele não me ver naquele estado que eu tava. Quando foi no outro dia, eu falei comigo mesmo. Eu vou lá no hospital ficar com a minha filha. Eu vou. E, gente, eu me preparei à noite, pensando, amanhã eu vou no hospital. Nada vai me parar. Amanhã eu vou no hospital. E aí, gente, no outro dia de manhã, eu já acordei em crise. E eu falei, isso não vai me parar. Eu vou lá no hospital ficar com ela, porque ela precisa de mim. Porque, gente, a minha filha só tem 2 anos. O que um filho doente de 2 anos quer? Só quer a mãe. E eu falei, eu vou. E eu não vou passar mal. Eu vou. E eu fui, gente. Passando mal no ônibus. Passando muito mal no ônibus. Quando eu cheguei no hospital, que eu vi a minha filha, sabe? Eu melhorei. E a minha vontade, gente, era de chorar. Porque eu consegui chegar lá no hospital. Pra mim foi uma vitória. E aí eu ia passar essa primeira noite com ela. E eu não sabia como eu ia passar essa primeira noite. Porque no hospital eu me senti sufocada. Tudo fechado, você não pode sair pra fora. E eu não sabia como eu ia ficar lá dentro. Mas eu sabia que eu ia ficar lá.
E aí a Dona Maria foi embora e eu fiquei sozinha com ela. E aí quando foi... Eu cheguei no hospital por volta de 3 horas da tarde. Quando foi 9 horas da noite, ela estava esperando uma vaga no hospital infantil para poder ser tratada, né? Porque lá era na UPA. E aí surgiu uma vaga no hospital infantil, lá no Parque Piauí. E aí a gente foi transferida para esse hospital. A gente chegou lá no hospital por volta de 11 horas da noite. E a gente foi. E quando a gente chegou lá, né, eu fiquei muito ansiosa e comecei a querer passar mal. Só que eu pensava que eu não podia passar mal porque eu tava cuidando dela. Eu levei meus remédios, levei tudo, sabe, todo o tempo falando com o Kelvin no telefone. E quando foi no outro dia de manhã, eu tive uma crise de ansiedade e eu entrei em desespero. E eu só queria ir embora. Embora, 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 embora. Gente, eu não queria mais ficar dentro do hospital, nem com a minha filha, eu não queria ficar mais. Eu só queria ir embora, sabe? Parece assim que as paredes me apertavam, parece que eu ficava sufocada, só me dava vontade de fugir dali. E aí eu vi uma mulher lá com a bebezinha e eu comecei a conversar com ela para ver se eu distraía a minha mente. E eu comecei a conversar com ela. Comecei a conversar com ela, né? Ela assim, um pouquinho assim, triste também, né? Eu conversando com ela, falando, perguntando o que a bebezinha dela tinha. Ela disse que também tava com pneumonia, a gente começou a conversar. Eu falei pra ela, né, que pra mim tava sendo muito difícil, porque eu tenho ansiedade, eu tinha descobrido há pouco tempo a ansiedade, que eu ainda tava fazendo tratamento, que eu tinha acabado de ter uma crise de pânico. Aí ela falou assim, foi mesmo, eu não vi. Eu falei, pois é, porque eu só sinto, né? Eu não entro em desespero, a pessoa não vê que eu tô desesperada, eu só sinto tudo aqui dentro. E aí ela também falou que ela também tinha ansiedade, né? E a gente começou a conversar e eu melhorei. E a partir daquele momento eu criei uma amizade. Hoje já tem um mês que a Isabela saiu do hospital e todos os dias eu falo com ela. O nome dela é Joélia. Com certeza ela vai estar assistindo esse vídeo. E ela é uma pessoa incrível, gente. Que teve um processo muito difícil na vida dela. E a gente troca essas experiências. Eu conto pra ela coisas que eu tô passando. Ela conta o que ela já passou. Ela me dá força, sabe? Porque ela já passou primeiro do que eu. E pra mim, gente, ela vai ser a minha amiga pro resto da vida. O nome dela é Joélia. Ela tem uma bebezinha chamada Luna, coisa mais linda do mundo. E ela tem mais dois meninos que são gêmeos, uma menina e um menino. E é a minha amiga, gente. É a minha amiga. Eu falei pra ela, né? Falei pra Joélia, não me abandone. Não me abandone. Porque eu já sou acostumada às pessoas me abandonarem, né? Hoje em dia não, gente, né? No passado, né? Então a gente fica receoso, né? Falei pra ela, falei, não me abandone, tá? Não deixe de falar comigo, não deixe, sabe? E eu criei essa amizade com ela. E falar com pessoas que também passam pela mesma coisa que você ajuda. Você vê que você não tá sozinho, que não é só você que passa por isso, que outras pessoas passaram pior, e você aprende com as outras pessoas. Inclusive essa questão de falar sobre o que você pensa, foi ela que falou pra mim. Que ela também era assim, só que hoje em dia ela consegue se defender. E eu falei assim, eu também tenho que conseguir me defender. Então isso me deu força, sabe? Então eu criei essa amizade com ela. Então compartilhe, gente, converse com outras pessoas que passam pela mesma situação que você, porque elas vão te entender.
Uma pessoa que não sabe o que é isso, não sabe o que é ansiedade, nunca passou por isso, nunca sentiu isso, uma pessoa que não tem depressão, que não sabe o que é isso, ela vai te escutar, mas ela não sabe o que é isso. Então, quando você conversa com uma pessoa que passa pela mesma situação que você, isso te ajuda, sabe? Então procurem, gente, ter amizades com pessoas que também já passou por isso, porque é uma ajudando a outra, é uma tentando ajudar a outra. E bom, gente, já falei muito. Espero que vocês não fiquem enjoados, gente, de eu conversar tanto aqui com vocês e ainda ficar chorando, né? Mas eu quero deixar um versículo da Bíblia para vocês, gente, tá bom? É bem pequenininho, mas fala muito ao nosso coração e fala tudo sobre o que eu falei para vocês aqui agora. Tá em Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Provérbios, capítulo 12, versículo 25. A ansiedade no coração do homem deixa abatido, mas uma boa palavra o alegra. Foi tudo o que eu falei pra vocês, gente. Gente, eu tô lendo da Bíblia, ó. Tô lendo aqui pra vocês da Bíblia, tá? Vou ler novamente pra vocês entenderem. Pra alegrar o dia de vocês de hoje e pra vocês procurarem, gente, pessoas que falem coisas positivas pra vocês e se afastarem de pessoas negativas. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Então, gente, a gente precisa se afastar das pessoas que nos abate, das pessoas que nos frustra, das pessoas que só tem palavra de desânimo, das pessoas que só nos coloca para baixo. A gente tem que se afastar dessas pessoas e a gente precisa se apegar a pessoas que nos traz palavras de conforto, que nos entende, pessoas que querem o nosso bem, querem que a gente melhore, e principalmente a Deus, que é um pai com amor incondicional, que todo o tempo ele tá de braços abertos, pronto para nos escutar, pronto para nos ouvir, pronto para tudo que a gente precisar. Então, gente, orem a Deus, tá bom? Ah, Beatriz, eu não confio nas pessoas, eu tenho dificuldade de ter amizades. Eu também tenho. Então, ore a Deus. Seja sincero a Deus, sabe? Fale a Deus as suas frustrações. Fale a Deus as suas dificuldades. Porque Ele vai te dar força. E você vai ver que você vai ser transformado. Porque a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. E eu espero que essa palavra que eu falei para vocês penetre aí no coraçãozinho de vocês. E que vocês venham se alegrar nesse dia de hoje. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração de vocês. Todos vocês são importantes para mim. Vamos vencer. Essa doença não vai nos vencer. Todos nós vamos vencer porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu acredito. Você acredita? Hã? Quero ouvir você falar. Você acredita que vamos ser curadas? Pois vamos ser curadas sim, em nome de Jesus. Tenham um excelente dia. Deus abençoe o dia de vocês. Deus abençoe essa semana. Que essa semana venha ser a melhor semana da sua vida. E que os dias ruins podem chegar, mas os dias ruins não definem quem você é. Confie em Deus, siga em frente. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijão no coração de vocês.